Olá, meu nome é Marisa Ferreira dos Santos, sou mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo e desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Atualmente eu atuo na terceira seção do tribunal, que é especializada em matéria previdenciária. Eu sei que muitos dos senhores, assim como eu, não estudaram direito previdenciário durante a graduação. Por isso, eu sei que vão surgir algumas dificuldades para compreender melhor a matéria, mas certamente elas serão superadas, não se aflijam. Para bem acompanhar as aulas e tirar delas o máximo proveito, eu recomendo que vocês tenham sempre em mãos a Constituição Federal, as leis 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e o decreto 3.048 de 99, esse decreto é o regulamento das duas leis previdenciárias. Porém, preste muita atenção na legislação que estiver consultando. Em matéria previdenciária, as modificações são constantes, são quase que diárias, tanto nas leis quanto no decreto. Por isso, fique atento a essas modificações. Na melhor maneira que eu entendo de me atualizar, é consultando o site do Planalto, é o www.planalto.gov.br e você clica no link Legislação. Procure sempre o texto não compilado da norma que você estiver consultando, porque é no texto não compilado que você vai encontrar a redação original e todas as modificações posteriores, o que vai facilitar muito o seu trabalho. Ao final de cada uma das nossas aulas, você vai ter à sua disposição um resumo da matéria estudada e um roteiro para o seu estudo. Porém, não limite o seu estudo ao texto que lhe será disponibilizado. O que o curso pretende, e o que se pretende no texto também, é que você tenha um conteúdo básico que lhe permita melhor compreender a matéria. Mas os seus estudos devem ser complementados com a leitura da doutrina. E para isso eu indico a leitura dos constitucionalistas e das obras que tratam de direito previdenciário. Você também poderá enviar as suas dúvidas por e-mail e as respostas lhe serão enviadas também por e-mail. O curso de Direito Constitucional, publicado pela Saraiva, da minha autoria, em conjunto com os professores Ricardo Quimente, Márcio Fernando Elias Rosa e Fernando Capês, pode lhe fornecer uma base muito boa para você iniciar os seus estudos. Porque, infelizmente, o Brasil ainda não tem uma tradição doutrinária em matéria previdenciária, mas há bons autores que sempre vão nos auxiliar nos nossos estudos. Dou como exemplo, e apenas como exemplo, o livro do Dr. Gediael Galvão Miranda. Ele é desembargador federal também do Tribunal Regional da Terceira Região. O livro do professor Miguel Orvati, que é procurador do INSS. E também da professora Heloísa Hernandes Derzi, também professora da PUC. E além de outros que também são muito bons e que você vai poder encontrar. Além disso, você também pode se valer, sempre para os concursos, da coleção Sinopses Jurídicas, da editora Saraiva, cujo volume 25 foi escrito por mim. E toda a matéria previdenciária que nós vamos abordar aqui no curso, daqui para frente, está nesse livro. E ele tem sido objeto sempre de questões dos concursos públicos. Você não pode se esquecer também, se o seu objetivo é estudar para os concursos, de pesquisar sempre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais regionais federais, além da jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Conhecer a jurisprudência é uma boa dica. É importantíssimo para se fazer uma boa prova. E esse conselho serve para todas as matérias que você estiver estudando. Uma outra dica que eu lhe dou. Conheça muito bem os componentes da banca do seu concurso. Veja se ele tem
livros publicados, se ele é um juiz, um desembargador, quais são os pontos de vista dele, quais são os entendimentos que ele tem sobre as matérias que ele vai lhe arguir. Isso certamente vai te ajudar bastante a estudar e a se posicionar melhor diante da banca. Então, aproveite ao máximo estas aulas, estude bastante e boa sorte. Que você consiga sempre e sempre realizar o seu sonho, principalmente esse de agora, de ser aprovado num concurso público que você pretende fazer. Então, vamos lá, vamos começar o nosso estudo. É bom a gente esclarecer de início o que significa essa denominação direito previdenciário. Essa expressão não abrange só normas previdenciárias. Ela também se refere ao direito à saúde e à assistência social. Você vai verificar no nosso curso que o conceito de seguridade social é bastante amplo e comporta a previdência social, a assistência social e o direito à saúde. E tudo isto nós englobamos no que nós chamamos de direito previdenciário. Para conhecer melhor o direito previdenciário, eu vou contar para você um pouco da história da proteção social, que hoje está consolidada no que nós denominamos Seguridade Social. Depois disso, nós vamos passar ao conceito de Seguridade Social. Vamos estudar também a relação jurídica de Seguridade Social, os princípios constitucionais que a regem, as fontes e a interpretação do direito previdenciário. Como você já deve ter estudado em direito constitucional, a previdência, o direito à saúde e à assistência social fazem parte daquele rol de direitos sociais que a Constituição Federal especifica no artigo 6º e que devem ser efetivados na forma prevista na Constituição. E o que significa isso? Qual é a forma prevista na Constituição? É a forma prevista no título 8º, que trata da ordem social. Porém, antes de ter um status constitucional e legal, para se chegar à Seguridade Social, houve uma evolução em algumas etapas, que nós vamos ver agora. Qual foi a primeira etapa? A primeira etapa foi a da assistência aos pobres. Pobres sempre existiram no mundo, né? Essa é uma palavra que a gente usa, é uma expressão que a gente ouve com certa regularidade. Essa assistência se fundava exclusivamente na caridade, só na caridade. Nessa fase, a sociedade exercia a caridade dando socorro aos necessitados. De início, isso se fazia através de atividades religiosas e, posteriormente, houve uma evolução e essa caridade passou a ser exercida por meio de instituições públicas. Os recursos que eram arrecadados socorriam as pessoas necessitadas em situações de desemprego, de enfermidade e de invalidez. Não havia, assim, direito subjetivo do necessitado ao socorro que ele pretendia. Mas a caridade, evidentemente, não era suficiente para acudir necessitados. Era necessário algo mais, de forma a se dar uma garantia efetiva, uma proteção efetiva para os necessitados. Por isso, surgiu a ideia de que o amparo aos necessitados deveria ser feito através do Estado. A proteção social competia ao Estado. Na Inglaterra, em 1601, a rainha Isabel I editou a Lei dos Pobres, ou seja, a Poor Law Act, e surgiu ali a assistência pública ou social. Nessa fase, ainda era a igreja, por suas paróquias, que administrava um fundo composto por uma taxa obrigatória. Foi nessa segunda etapa que a solidariedade passou a ter, então, a configuração jurídica. E nunca mais a solidariedade se despregou da sua configuração jurídica. Na Idade Média, algumas corporações profissionais, principalmente dos armadores de navios, que eram muito fortes, né, formaram fundos ou caixas de socorro para proteger os seus próprios membros, os membros dessas corporações.
No Brasil, a Constituição do Império de 1824 previu a garantia dos socorros públicos. O governo provisório da República Brasileira fez um levantamento das pensões que eram pagas pelo imperador Pedro II, e vejam bem, ele as pagava às suas expensas. E esse levantamento concluiu que era muito pequeno o número de benefícios pagos, de forma que a assistência pública não estava exatamente onerando o Estado. Da assistência pública passou-se a uma fase para a qual você deve atentar, que ela é extremamente importante e ela ainda está um tanto pregada na fase atual, que é a fase do seguro social. E ela apareceu em razão da questão social, da luta de classes e das conquistas da Revolução Francesa. Uma história que você provavelmente conhece muito bem. O seguro marítimo é a primeira forma de seguro de que nós temos notícia. Ela data do século XVII, e surgiu em decorrência das reivindicações dos comerciantes italianos. O seguro privado deu força ao que se seguiu depois, em termos de seguro, de diversas outras formas de cobertura. Nós tivemos depois disso, então, o seguro de vida, o seguro contra danos, contra invalidez, contra acidentes, contra doenças e outros seguros mais. As empresas seguradoras, ao contrário daquelas mútuas do tempo assistencial, tinham fins lucrativos. E para exercer as suas atividades, elas utilizavam cálculos atuariais, mais ou menos o que ainda acontece hoje, né? Para que elas tivessem um suporte financeiro e fossem consideradas confiáveis como instrumentos de progresso social. Porém, esse seguro voluntário e contratual se destinava apenas a uma minoria que podia pagar, que podia custear. E ficavam de fora, então, os mais necessitados. Se só quem podia pagar é que podia participar do grupo de seguros, os mais necessitados ficavam de fora. Era necessário, então, que a proteção fosse fornecida pelo Estado. E o único instrumento viável para isso era um seguro com caráter obrigatório. E assim nasceu, no final do século XIX, o seguro social, e se iniciou, então, a etapa de proteção dos trabalhadores. Era o seguro privado, de cuja relação participavam empregador, empregado e o Estado. Esses três, empregador, empregado e Estado, passaram a contribuir para o custeio, para o financiamento do seguro, cujos recursos deveriam, então, permanecer em equilíbrio. E como isso se fazia, né? Por meio de fórmulas financeiras de capitalização. O Estado passou, então, a recolher e a administrar os recursos para o financiamento do seguro social. E aqui é uma parte extremamente importante dessa história, que é onde entra Bismarck. Bismarck era um político que, na Prússia de 1883, criou o que hoje nós consideramos o primeiro plano de previdência social da história, que é a Lei do Seguro-Doença. Essa lei criou o seguro-enfermidade. Aí teve início o novo conceito de proteção social. Fortaleceu-se o seguro e se estendeu a cobertura a riscos de doença, de acidente, de invalidez, velhice, viuvez, orfandade e desemprego. Agora, trata-se de um direito subjetivo dos trabalhadores em geral. O seguro social criado por Bismarck foi adotado em toda a Europa, e em especial na Áustria, em 1888, na França, em 1894, na Hungria, em 1900, Luxemburgo, 1901, na Noruega, em 1909, na Suécia e na Holanda, em 1913, e na Inglaterra, em 1911. Mas a nossa história vai ser colhida agora pelas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra,
a Segunda Guerra, e nós vamos ver que elas tiveram uma grande influência. Com a Primeira Guerra Mundial, os sistemas de seguro social de toda a Europa ficaram praticamente arruinados, porque todos os seus fundos de reserva foram consumidos. Vocês sabem que as guerras trazem a devastação, as mutilações, o desemprego, a viuvez, a orfandade, contingências, não é? Riscos, nós vamos ver depois a diferença desses conceitos, que esses seguros tiveram que cobrir. E isso os levou à quebra.